Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Gabriela. Eu sou aluna do Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, de Matemática, no Instituto Federal de São Paulo, no campus Birigui. Hoje, então, a gente vai estar falando sobre sistemas de equações. Vocês já viram praticamente tudo, né? O que é uma equação, o que é uma incógnita, e agora a gente vai juntar essas duas coisas dentro de um sistema. Então, só lembrando, né? Incógnita é alguma coisa que eu procuro. Na matemática, a gente coloca sempre x, y, mas se eu quiser, eu posso colocar coração, estrelinha, lua, enfim. Esse é um jeito mais chique de chamar, né? Um padrão. Que mais? Nesse caso, a gente vai trabalhar com um sistema de equações apenas de primeiro grau. O que isso significa? Que todas as letrinhas vão ter apenas o grau 1. Não vai ter, por exemplo, y ao quadrado ou y à quinta. É tudo do primeiro grau. Então, aqui, nosso primeiro sistema diz assim, que se eu somar alguma coisa mais 3 vezes outra coisa, tem que dar 6. E o de baixo? Se eu multiplicar esse aqui por 2 e somar com outra coisa, tem que dar menos 3. Nesse caso, é difícil pensar se fosse alguma coisa palpável, porque é um número negativo. Mas esse segundo sistema é mais fácil de pensar. Por exemplo, se eu comprar um bolo, mais 2 refrigerantes, vai dar R$10. E se eu comprar 10 bolos e tirar desse valor 2 refrigerantes, dá R$5. É tipo isso, nesse parâmetro. Mas você não precisa ficar pensando nessas coisas na hora de resolver os exercícios. Existem dois jeitos de fazer esse tipo de exercício. Ou eu posso fazer por substituição, que eu vou ensinar, ou por adição, que eu também vou ensinar. Esses dois exemplos estão lá no arquivo de vocês, tá? São esses dois primeiros, é o 13A e o 14A, ok? Peguei esses dois pra gente fazer. Então, vamos lá. Primeiro, então, vamos fazer por substituição. O que é a substituição? Eu vou isolar o meu x para poder colocar na segunda equação. Como que eu sei que um sistema tem ou não tem resolução? É muito simples. Vê ali, tem duas incógnitas, né? A gente tem x e tem y. E eu também tenho duas equações. Se tem duas incógnitas, duas equações, eu consigo resolver. Se tivesse 3 equações e 3 incógnitas, também consigo resolver. Agora, se tivesse 5 incógnitas e apenas 2 equações, não daria para resolver. Então, nesse caso, como eu tenho duas, tá tudo ok. Agora é só fazer a matemática mesmo. Então, eu vou trazer essa função, né, essa equaçãozinha aqui para baixo. X mais 3y é igual a 6. Então, agora eu vou passar esse 3, né, para o outro lado negativo. Esse passar para o outro lado negativo é como se eu fizesse assim, ó. É como se eu subtraísse menos 3y dos dois lados. E aí, como desse lado aqui tem dois iguais, eu posso cortar. Então, quando eu falo de passar para o outro lado com o sinal oposto, é essa operação que acontece, tá bom, gente? Então, x é igual a 6 menos 3y. Ok, encontrei meu x. Agora, na segunda aqui, eu vou pegar e vou substituir o valor do x para poder encontrar o valor do y. Então, vamos lá. Vou pegar aqui e vou substituir. 2 vezes o x vale 6 menos 3y. Mais y é igual a menos 3. Então, esse 2, como ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro, é chuveirinho, né? Eu vou multiplicar tanto esse aqui, tanto o próximo. Então, vai fazendo a continha, vai ficar 2 vezes 6, que dá 12, menos 2 vezes 3 dá 6. Então, 6y. Ah, mas eu não preciso multiplicar o 3 e o y? É porque o 3 já está multiplicando o y. É como se fosse uma conta assim, ó. 2 vezes 3 vezes y. Ia dar no mesmo, tá bom? E aí, aqui soma com y, isso aqui dá menos 3. Então, eu não posso juntar quem não tem y com quem tem, tá? Então, tem que deixar tudo separadinho. Então, de um lado eu vou deixar quem tá com y e do outro lado eu vou deixar quem não tem o y. Então, aqui vai ficar menos 6y mais y é igual a 3. Como esse cara tá positivo, ele passa para o outro lado negativo.
no mesmo princípio que a gente colocou antes aqui na parte laranjinha. Então, ok. Deixa eu só passar isso aqui um pouquinho para o canto, senão vai ocupar o espaço que a gente precisa para resolver. Agora, vamos continuar. Vamos fazer as somas. Então, eu tenho menos 6, né? Eu estou devendo 6y e pago um y. Então, aqui fica menos 5y. Menos 3 com menos 12, eu estou criando duas dívidas, né? Então, eu tenho que somar essas dívidas. Aqui dá menos 15. Bom, então y vai ser o menos 15 que divide por menos 5. Como esse cara está multiplicando y, ele passa para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Nesse mesmo princípio que a gente viu aqui no laranja também. Se a gente fazer essa divisão, menos com menos vai dar mais. Então, eu já posso cortar. E 15 que divide por 5, eu tenho que o y vale 3. Mas não acabou ainda meu sistema, né? Eu preciso encontrar quanto que vale o x. Então, eu venho aqui embaixo, onde está no azul, e continuo a minha conta. Bom, então, x vai ser igual a 6 menos 3, que multiplica 3. X é igual a 6 menos 3 vezes 3, que dá 9. Então, aqui vai ficar, eu tenho 6, mas estou devendo 9. Então, aqui ainda vai faltar 3, menos 3. Então, nesse caso, o meu sisteminha é resolvido por assim. Vou colocar aqui, então, que x é igual a menos 3 e y é igual a 3. Então, esse sistema que a gente acabou de fazer é um sistema de substituição. Esse segundo eu vou fazer por adição. Como assim adição? É quando eu somo duas equações para poder resolver ela. Então, eu ponho um sinalzinho de igual aqui embaixo, né? Uma barrinha. E vou somar tudo mesmo, somando tudo. Deixa eu pegar outra cor para não confundir. Então, vamos lá. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho 4. 4x mais x, 5x. E aqui eu tenho 2y, mas eu tiro 2y. Então, esses caras vão acabar se cortando. Então, mais nada, zero aqui, né? Se eu quiser colocar mais zero, pode colocar. E se eu somar 10 com 5, dá 15. Então, o que eu tenho? Que 5x é igual a 15. X vai ser o quê? O 15 que divide por 5, porque o 5 está multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação inversa. Então, 15 que divide por 5, isso aqui vale 3. Agora, eu vou pegar esse valor do 3 e vou escolher qualquer uma das equações para poder descobrir o meu y, tá? Então, eu vou pegar a de cima. Qualquer uma é válida, tá bom, gente? Dá sempre o mesmo resultado. Então, onde está o x, eu vou colocar 3, mais 2 vezes y é igual a 10. O 3 está positivo, ele passa para o outro lado com operação inversa. Então, 2y é igual a 10 menos 3. Então, 2y é igual a 7. Então, aqui y é igual a 7 sobre 2. Quer fazer a divisão? Pode fazer a divisão, mas eu acho muito mais simples deixar em fração mesmo. Para quem quiser colocar, não tem problema. Aqui, isso aqui dá 3,5. Você que escolhe se você quer deixar em fração ou decimal, tá bom? Então, aqui nesse caso, nossa resposta vai ficar que x é igual a 3 e y é igual a 7 sobre 2. E não se assustem, porque esses sistemas é muito usual ter valores fracionados. E não tem problema nenhum, não está errado, tá? Bom, então por hoje é só. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.